Existe uma história antiga sobre o dia em que Ogum, o grande guerreiro dos orixás, foi impedido de seguir o seu caminho. E não foi por um exército, não foi por outro guerreiro. Fala, Macumex. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que simples. Se até Ogum, o grande guerreiro dos orixás, não conseguiu atravessar esse lugar, quem você acha que poderia? E a resposta dessa pergunta mudou para sempre a relação entre dois orixás, pois foi exatamente aí que ele encontrou a dona das terras, dona da lama e do barro, Nanã Buruquê. Então vamos lá, Macumex. No começo dos tempos, quando a Terra ainda estava aprendendo a existir, quase tudo era água e barro, e aquele território imenso pertencia a uma única soberana, uma senhora mais antiga que muitos deuses, Nanã. Ali nasciam os segredos da vida. O barro guardava a memória, a água guardava o tempo, e naquele território antigo reinava a mais velha entre os orixás. Ela era antiga, antiga como o próprio mundo, senhora do barro, senhora da memória, senhora do tempo que tudo transforma. Ela era Nanã Buruquê. Mas o mundo ainda precisava de ordem. Então o grande Olorum decidiu dividir a terra. Cada orixá recebeu um território. Cada um passou a governar seu próprio reino. E foi nesse momento que os caminhos começaram a se cruzar. Quando os caminhos se encontram, as vontades também se encontram. E quando os poderes antigos dividem o mesmo mundo, as discórdias começam. E foi nessa época que nossa história aqui começou. Pois é, numa terra distante, um povo inteiro estava em conflito. A confusão crescia rápido, a desordem se espalhava, e havia apenas um orixá capaz de colocar ordem naquele caos. Ogum, o senhor do ferro, senhor da guerra, senhor dos caminhos abertos. Quando o caos chamava, era ele quem respondia. Mas havia um problema entre Ogum e o povo que precisava dele. Existia um território antigo, um pântano imenso, o reino de Nanã. Ogum não gostava de perder tempo. Dar a volta levaria dias, então ele tomou uma decisão simples: atravessar aquele pântano. O primeiro passo foi pesado, o barro puxava, a lama agarrava, mas Ogum continuava avançando, até que uma voz ecoou atrás dele, uma voz antiga e autoritária. Volte já para o seu caminho, rapaz. Ogum parou, ouviu aquela voz, e não era comum, era uma voz antiga mesmo, pesada, uma voz que carregava autoridade sobre aquela terra. E diante do guerreiro estava ela, antiga como o próprio barro, matriarca da criação, guardiã da memória do mundo, Nanã Buruquê. E aquele era o reino dela. Nanã não levantou a voz, não precisou. Ela apenas olhou para Ogum e disse com calma: para atravessar as minhas terras, você precisa pedir licença. Ogum franziu o rosto. Pedir licença? Ele era o senhor da guerra, aquele que abre os caminhos, e agora uma velha queria impedir sua passagem. Eu não tenho tempo para isso. Ogum apontou para o outro lado do pântano. Há um povo inteiro esperando por mim. Eu preciso atravessar agora. Nanã não se impressionou. Ela já existia muito antes da pressa dos jovens. Então respondeu com sua calma: sua urgência não me interessa. Ela apontou para o chão lamacento. Este território tem dono. Ou você pede licença, ou você não passa. Ogum com seu deboche riu, uma risada curta, cheia de arrogância. E o que uma velha pode fazer contra alguém jovem e forte como eu? Ele levantou sua espada e disse com firmeza: eu sou Ogum e nada vai me impedir de atravessar esse pântano. Nanã suspirou. Ela não discutiu, não gritou, apenas tocou o solo com seu ibiri, e naquele instante o próprio pântano respondeu. Por muito pouco, Ogum não desapareceu ali. O pântano de Nanã não era apenas lama, era um reino vivo, antigo e profundamente poderoso. Naquele momento, Ogum percebeu algo importante. Ele não estava enfrentando apenas uma velha senhora, estava diante de uma das forças mais antigas da criação. Nanã não precisava correr, não precisava gritar, porque quem governa a Terra Antiga não precisa provar sua força. Mas Ogum era jovem, impetuoso, e o orgulho de um guerreiro ferido raramente aceita a derrota em silêncio. Se Nanã dominava o barro, Ogum dominava algo que o mundo ainda aprenderia a temer: ferro. Porque onde Ogum pisa, o ferro desperta, e o ferro transforma tudo. Então Ogum fez algo que mudaria aquele lugar para sempre. O pântano, antes macio e profundo, começava a se transformar em uma floresta de ferro. Nanã percebeu naquele instante que Ogum não estava apenas desafiando sua autoridade, ele estava mudando a própria natureza daquele lugar. E assim, o reino de Lama de Nanã se transformou em um território impossível de atravessar. O reino de Lama agora estava cheio de ferro.
Ogum havia transformado o pântano em uma armadilha mortal. O jovem guerreiro sabia o que estava fazendo. Se ele não podia atravessar o reino de Nanã, ninguém mais conseguiria também. Nanã viu seu reino mudar diante de seus olhos. A lama antiga, ferida pelo ferro de Ogum. Ali não havia mais caminho, nem para Ogum, nem para qualquer outro orixá. Naquele momento, Nanã tomou uma decisão que mudaria seus domínios para sempre. O ferro havia tocado a terra mais antiga, e Nanã jamais esqueceria disso. Com a autoridade de quem conhece o tempo mais antigo, Nanã decretou uma lei em seu território. Daquele dia em diante, nenhum metal seria aceito em suas terras. Ela havia perdido parte do seu domínio, mas havia conquistado algo ainda maior. E mesmo sabendo que o ferro havia mudado seu reino, Nanã guardava em silêncio um pensamento que nunca revelaria em voz alta. Ogum não passou. Essa é a verdade. E lá no começo dessa história, eu fiz uma pergunta, né, Macumex? Quem conseguiria atravessar o território de Nanã? A resposta é simples: ninguém. Porque algumas terras não existem para serem conquistadas, existem para serem respeitadas. Porque Nanã é muito mais antiga que o ferro, é o barro, é o princípio da criação, é a matéria de onde a vida nasce e para onde tudo retorna um dia. Ogum é o dono do ferro, do corte, do caminho aberto, mas o barro pertence a Nanã. E foi por causa desse encontro que Nanã proibiu para sempre o uso do ferro em suas terras, porque o ferro corta, mas o barro acolhe. Então, Mapmax, esse Tano não fala apenas de uma disputa ou treta entre os orixás. Ele ensina algo que até os mais fortes precisam aprender. Nem toda força vence pela espada, e nem todo caminho pode ser aberto pela guerra. Alguns territórios existem para serem respeitados. E entre os orixás, muitas histórias nasceram de disputas de poder, mas algumas nasceram de algo muito mais perigoso: amor. E foi por amor que o destino de uma grande guerreira mudaria para sempre. Mas essa já é outra história. É a história de Obá, que vamos falar no próximo episódio. Então, Macubex, espero que vocês tenham entendido o fundamento e a moral da história de Nanã e Ogum. Tem um outro Titã que também fala sobre a treta de Nanã e Ogum. Se vocês quiserem, eu posso produzir aqui. Então, Macubex, nos vemos no próximo episódio. Axé, abraço do amigo Zé Pimenta das Almas.